Olá, mais uma vez estou aqui com o Radar de Opinião. Muito obrigado por estarem nos assistindo. Lembrando a vocês que nós passamos no site TV Show todas as semanas com o Jornal Expresso, notícias interessantes do que foi relevante durante a semana, o que passou despercebido por você, mas nós estamos aqui para lembrá-los e comentar um pouquinho sobre esses assuntos. Também estamos presentes nas principais plataformas de podcast e em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e por aí vai. Bom, gente, eu sou Daniel Marques, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu espero que tenham tido uma semana abençoada, maravilhosa, que todos estejamos com saúde, paz, e aqueles que infelizmente não estão conosco, que possam estar em um bom lugar, que estejam nas mãos do nosso Criador. E a primeira reportagem que eu separei essa semana, uma reportagem que me chamou muito a atenção, uma coisa muito interessante. Vamos falar de Josephine Baker. Quem já ouviu falar dessa artista maravilhosa? Pois ela vai ser a primeira mulher negra a ser enterrada no Panteão de Paris, na França. Alguém pode falar, caramba, mas o que isso tem a ver? Que relevância tem isso? Dois pontos de relevância muito importantes. Primeiro, a pessoa que é Josephine Baker. Convido vocês a dar um Google, buscarem um pouco mais sobre essa artista sensacional. E segundo, também sobre o Panteão de Paris, que é um lugar gigantesco e tem a sua relevância histórica muito importante. E só pessoas realmente do nível AA que são homenageadas com um lugar de descanso, com seu enterro ali naquele espaço. E Josephine Baker, e quem que foi a história dela? Vou dar uma resumida para vocês aqui. Ela é uma mulher negra americana em que se naturalizou francesa e tem lá os seus motivos. Imagina uma mulher que era bissexual, negra, já é mulher, nos anos 20, mais ou menos por aí. Agora vocês imaginam que essa mulher pode ter sofrido durante sua infância. Ela nasceu em 1906, se eu não me engano, em Missouri. Deixa eu só confirmar para vocês aqui. Eu tô com a minha colinha. Em Missouri, St. Louis, Missouri. Ela nasceu em 1906, no dia 3 de junho. E é uma mulher, uma garota que já nasceu com os problemas em que se tinha naquela época o negro, a mulher, a pessoa pobre. É uma pessoa que não tinha recurso, então teve que trabalhar desde muito cedo para ajudar os pais. Então aos 8 anos ela já trabalhava em uma casa de família, e essa sua patroa era uma pessoa muito ruim, que chegou a colocá-la, segundo relatos, para dormir em uma casinha de cachorro em um certo momento. E sempre que a Josephine errava de alguma forma, lógico que estamos falando de uma criança que não tem muito entendimento, ela tinha as mãos queimadas como uma forma de tortura e de repreendê-la. Imagina quanto essa menina sofreu. Aos 12 anos ela foi forçada a casar com um homem 10 anos mais velho do que ela. Você imagina o que é isso para uma cabeça de uma criança. Em seguida ela conseguiu se separar, porém aos 15 anos ela foi obrigada e forçada a casar-se novamente. O fato é que essa artista dançarina foi despontando na sua carreira, mudou-se então para Nova York, dali então para a França, porque ela achava que ali seria um país um pouco mais liberto, que ela tinha um pouco mais de reconhecimento e liberdade, e aconteceu de fato que ela tinha um pouco realmente de reconhecimento. Tornou-se uma das artistas mais bem pagas, porém não tão respeitadas na França. Ela trabalhou inclusive como espiã francesa, enquanto se apresentava para os nazistas, né? Ela lutou contra toda a segregação, tanto é que no momento em que ela voltou para Nova York, nas boates em que ela ia se apresentar, ela exigiu que não houvesse segregação naquele momento ali, que tanto negros como brancos pudessem estar ali, ou quem não se considerasse negro pudesse assistir os shows dela em todos os lugares em que ela passou. Ela não gostava dessa divisão. E bissexual, como ela era, e há relatos inclusive que entre as suas relações, entre os seus amantes ou suas amantes, ela teve um caso com a artista plástica Frida Kahlo. Então muita gente conhece essa outra artista sensacional. E o que falar da Josephine Baker? É uma pessoa que lutou muito contra a discriminação, contra o racismo, contra o nazismo. Inclusive foi parceiro do Martin Luther King, e logo após o Martin Luther King ter sido assassinado, a sua esposa pediu para que Josephine assumisse o lugar e continuasse com esse movimento, e ela recusou. Josephine, ao longo da sua vida, passou por várias dificuldades, e é óbvio, no momento em que ela vivia, teve um momento que ela passou por situações financeiras muito críticas. Ela adotou 12 filhos,
e teve um momento em que ela já não conseguia sustentar e lidar tão bem com a parte financeira. O governo francês, no entanto, se manteve neutro, não ajudou a artista. Em alguns momentos, alguns de seus seguidores tentaram ajudá-la, inclusive ofereceram até a ilha para que ela morasse, ela também recusou. Ela era uma pessoa, o que nós poderíamos chamar de politicamente correta, ou então uma pessoa que lutava pelos seus direitos, uma pessoa que tentava enfrentar todo esse sistema que existiu de assassinato, de perseguição e que ainda existe hoje. E ela também, inclusive, foi a primeira mulher americana a ter recebido um funeral militar. Foi enterrada na França. E agora o governo francês, em homenagem a essa artista fenomenal, vai enterrar seu corpo no Panteão. O que é um panteão? O Panteão de Paris. O Panteão é uma estrutura gigantesca, fenomenal, onde só grandes nomes estão presentes ali. Quem vai em Paris, quem vai na França, tem que conhecer essa estrutura, essa arquitetura, que a princípio era uma pequena igreja. Naquele espaço ia ser feita uma outra igreja, devido a problemas políticos na época, de religião, e que a França estava meio que tentando se libertar da religião em frente à igreja e Estado, preferiu não fazer a igreja um grande templo naquele lugar e transformou esse templo então em um lugar de homenagem a grandes nomes. Então é o Panteão de Paris, que é uma estrutura linda. Inclusive lá outros grandes nomes estão enterrados, como René Descartes, o Jean-Jacques Rousseau, o grande filósofo, Alexandre Dumas, que é escritor maravilhoso, Voltaire também está enterrado ali, inclusive Victor Hugo, outro grande escritor, e grandes nomes estão ali. Então uma homenagem pós-morte, mas merecida para a família e para a sua geração. Então aqui falar um pouquinho para vocês da história da Joséphine Baker. Vale muito a pena vocês conhecerem a história dessa mulher fenomenal, conhecer um pouco da história do Panteão, as pessoas que estão enterradas ali. Então é ali uma homenagem totalmente válida para essa artista tão maravilhosa e que fez tanta diferença como ser humano para a história do povo negro, para a história do povo branco, para a história da mulher, para a história da humanidade. Então é uma pessoa que realmente você precisa conhecer, vocês precisam pesquisar. Pesquisem a Joséphine Baker, a mulher que fez muita diferença na história do mundo, que vai ser agora homenageada então pelo governo francês, sendo enterrada no Panteão de Paris. É isso aí, vou colocar um trechinho aqui da Joséphine Baker se apresentando para vocês conhecerem um pouco mais dessa artista. Ok, vamos para a nossa próxima reportagem, falar de um outro nome que é fenomenal, de uma outra pessoa que, sem sombra de dúvida, é uma pessoa muito abençoada e tem ajudado muito a população, principalmente as pessoas carentes. Eu venho falar aqui agora do grande padre Júlio Lancelotti. Quem não conhece esse padre, é um padre de São Paulo, e ele trabalha muito, enfrenta políticos e nomes para tentar ajudar a população de rua. Foi dele a ideia que, quando encheram de paralelepípedos embaixo dos viadutos, quem não conhece São Paulo, quem conhece sabe que vários viadutos, os moradores de ruas costumam ficar ali embaixo. Lógico que existe criminalidade, naqueles pontos, as pessoas se escondem ali e tudo mais, mas também é o único abrigo que tem para proteger do sol, da chuva e às vezes até do frio as pessoas de rua, por falta de uma estrutura governamental, por falta de atenção das pessoas, dos dirigentes deste país, do estado, da prefeitura, seja de quem for, de uma política pública eficiente. Então o que aconteceu? Encheram de paralelepípedos ali embaixo, porque ali dificultaria que as pessoas deitassem, se movimentassem, e ali expulsaria então de um viaduto específico na Zona Leste, uma região de São Paulo, para que saíssem dali. O que aconteceu? O padre foi ali e começou a tirar os paralelepípedos à marretada.
e colocar flores no lugar do paralelepípedo. Isso aqui foi um ato muito simbólico, logo ganhou adepto, outras pessoas foram ajudá-lo. Isso foi na gestão do ex-prefeito e já falecido Bruno Covas, e que na época falou que não estava sabendo da situação, que iria realmente mandar tirar, que foi um dos seus assessores ou gestores da pasta na época e tudo mais. Então acontece o seguinte, é um padre que costuma trabalhar em prol da sociedade, dos mais carentes, das pessoas necessitadas, o que deveria a sociedade realmente ajudar e se espelhar nesse homem muitas vezes critica. E foi também que partiu do padre Lancelotti, abriu as portas da sua igreja durante esse inverno rigoroso de São Paulo. Muitas pessoas morreram de frio, como acontece inverno após inverno, mas esse foi um inverno muito duro. Ele abriu as portas da igreja para que as pessoas entrassem, moradores de rua, e chegassem ali e fossem dormir, tivessem como se abrigar, se proteger desse frio horrível que estava no estado. E outra coisa que o padre faz ele distribui alimento na Cracolândia, né? Inclusive a deputada estadual Janaína Pascoal criticou, falando que ele estava incentivando ali, enquanto ele distribuía comida, para o crescimento da criminalidade, ao qual o padre respondeu. Vou até ler para vocês aqui, que eu achei muito interessante a resposta dele, e eu vou ler na íntegra. Ele disse: o objetivo principal não é distribuir comida, mas é ser alimento, força e esperança para aqueles que estão esquecidos, marginalizados, descartados, excluídos. Sejamos irmãos de todos, não neguemos nem o pão, nem o coração a ninguém. Belíssima resposta, e que sirva de exemplo aí, e que os governantes, como a Janaína e tantos outros, tentem fazer uma política pública eficiente, que dê realmente um jeito nessa Cracolândia que há anos e anos vem sendo um local de criminalidade realmente, e vem sendo um local de depreciação humana. As pessoas estão morrendo ali, são verdadeiros zumbis, e precisa que as autoridades se unam com eficiência para conseguir tirar aquela população dali, para conseguir tirar a criminalidade, conseguir recuperar aqueles seres humanos que estão morrendo e definhando ali a cada momento. E por que eu estou falando do padre Júlio Lancelotti? Porque eu, ao abrir o jornal essa semana, me deparei com uma notícia muito bacana, muito merecida. É que o padre ele vai ser homenageado com o prêmio Zilda Arnes de Direitos Humanos. É um prêmio que é dado pela Câmara dos Deputados desde 2017 para pessoas e instituições que trabalham ativamente em defesa dos direitos das pessoas, e o padre Júlio Lancelotti ele trabalha avidamente para tentar ter um pouquinho, pelo menos o ambiente em que ele vive, tentar transformar algumas pessoas. Então é um homem realmente abençoado por Deus. E quem não lembra da Zilma Arnes, que o prêmio leva o nome dela, ela é a médica pediatra que atuou em causas humanitárias e sanitárias, e é uma das fundadoras da Pastoral da Criança. Então é uma instituição muito séria, muito importante, também uma homenagem muito justa a essa médica aí que trabalhava em pró do outro. Então se entregava assim como o padre Júlio Lancelotti. Então não importa a religião, não importa quem você seja, o que importa é o ser humano que você é, e assim como o padre Júlio Lancelotti, esse ser humano maravilhoso, iluminado por Deus, e continue, que Deus dê muita força para ele, e que ele consiga cada vez mais adeptos, cada vez mais apoio, e que as pessoas deixem esse homem trabalhar e sirva de exemplo, e tomem este homem como exemplo para as políticas públicas, políticas humanitárias. Então aqui os meus parabéns do Radar de Opinião para esse homem, para esse padre, para esse ser humano que é realmente sensacional. É isso, então vamos agora para a nossa próxima reportagem. Bom, pessoal, o mundo está de olho no que está acontecendo no Afeganistão. É um momento triste aquilo ali. Primeiro os Estados Unidos e vários países entraram lá e destituíram o presidente pelo fato da criminalidade, os direitos que não eram respeitados, e aí tomaram o poder e tentaram transferir esse poder para uma instituição ou um povo que a população apoiasse lá no Afeganistão. E há mais ou menos uns 20 anos, mesmo a duras penas, os direitos civis, os direitos das mulheres tinham melhorado um pouquinho mais.
Mas o que acontece de um tempo desse para cá, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou que iria retirar as tropas americanas de lá, e assim ele o fez. E o que acontecia? O Talibã, que dominava toda parte da região, estava um pouco recuado e escondido, voltaram ao poder, dominaram o país. O presidente do Afeganistão fugiu, a população ficou às traças. Nós vimos o êxodo que estava da população se dirigindo para o aeroporto, fugindo do país, crianças, mulheres, pessoas sendo pisoteadas, pessoas sendo mortas, violentadas. A violência aumentou muito no país. E nós vimos uma cena, podemos acompanhar uma cena bem triste, quando o avião americano subia com várias pessoas, vários refugiados. Muitas pessoas subiram na asa do avião, subiram nas partes, ali no pneu do avião, tentando fugir, para vocês imaginarem o desespero, a dor, a depressão que aquelas pessoas, a pressão psicológica que aquelas pessoas estavam vivendo para tentarem se segurar em um avião. Qual uma pessoa em sã consciência vai imaginar que vai conseguir sobreviver em um momento como esse, em uma situação como aquela, de um avião, a velocidade, o frio e tudo mais, a física, o corpo humano não teria como, em sã consciência, imaginar que poderia sobreviver numa situação como aquela. O fato é que muitas pessoas se seguraram ali, muitas pessoas foram pisoteadas em um certo momento, acho que 10 pessoas morreram enquanto estavam fugindo ali, e o avião decolou. E nós vimos no decorrer, enquanto ele decolava, algumas pessoas caíam de lá. É uma cena de arrepiar. E uma dessas pessoas que caiu é um jovem adolescente, uma promessa do futebol afegão. Então o jovem jogador Zaki Anwari foi uma dessas vítimas. O jogador, a Diretoria Geral de Corpo e Esportes do Afeganistão deram esse comunicado em que esse jovem, que fazia parte dos jogadores da seleção nacional, infelizmente foi uma dessas vítimas e despencou do avião e não teria como sobreviver. E infelizmente foi uma das vítimas. Nós acompanhamos também agora, na última semana, um atentado que houve lá, que mais de 80 pessoas morreram e sempre tantas ficaram feridas. O fato é que esse país mais uma vez sofre com mortes, com falta de estrutura, falta de apoio internacional. Os próprios países árabes em conflitos não se apoiam muito. Então o que nós podemos ver ali é um povo sendo abandonado, a população jogada, os líderes fugindo, foram os primeiros a abandonar o navio, que eram os seus comandantes que tinham que lidar ali, e o Talibã assumiu o poder novamente. Todas as armas e estruturas e tecnologia que havia sido deixada ali pelos americanos e por outros países agora está na mão desse grupo que dizem que vão respeitar os direitos humanos, mas que o mundo não acredita nessas promessas, porque já houve promessas antes que não foram cumpridas. O fato é que nós podemos ver aqui que uma população que está aterrorizada, as crianças estão sofrendo, nós podemos ver pais entregando filhos para que os soldados resgatassem. Então a separação, olha o trauma dessas pessoas, o trauma dessas crianças, desses idosos, dessa população. Então é algo que precisamos realmente pensar sobre isso, cobrar os governantes, cobrar a política internacional para que seja feito algo, o resgate desse povo, para que eles realmente possam viver em paz, quem sabe um dia possam se chamar de cidadãos da sua própria nação. Então fica aqui um relato muito triste, que foi muito comovente, está sendo muito comovente e muito penoso para a história do povo afegão, para a história do povo do Oriente Médio. Bom, gente, entre notícias boas, notícias ruins, vou trazer uma outra notícia aqui, que é interessante, apesar de ser dramática, mas é de Gerald Thomas. Quem é Gerald Thomas? Vocês, quem não conhece, pode dar uma pesquisada. Gerald Thomas hoje vive nos Estados Unidos, em Nova York. Ele está passando por um drama financeiro muito grande e é um reflexo da população desse grupo, dos artistas em que vivem. Imagine um diretor e dramaturgo brasileiro em que faz sucesso nos Estados Unidos e em diversos países como Inglaterra, Alemanha e tantos outros. Então leva o nome do Brasil para fora, leva o nome da arte brasileira, é uma pessoa renomada.
e que está passando necessidade, foi despejado do seu apartamento. Então é uma pessoa, e ele veio a público e falou que realmente está passando por um momento crítico. Ele tem algumas obras de arte, inclusive colocou à venda, porque está passando por uma situação muito crítica, não tem apoio, não tem patrocínio. Então esse é o problema, porque ali nós podemos ver o reflexo realmente, porque imagina uma pessoa como essa, uma pessoa renomada, que passa por esse tipo de situação. Imagina um pequeno produtor, imagina um pequeno artista, os anônimos, os milhares de artistas que estão passando fome, necessidades, que já passavam antes, porque já viviam em um emprego paralelo, tentando até dividir o seu tempo com o tempo da arte, ou com o estudo, qualquer coisa que seja, e que perderam seus empregos, não tiveram ajuda nenhuma dos governos durante essa pandemia. Muitos desistiram da sua carreira, muitos não têm como retornar às suas atividades, outros infelizmente perderam a vida, e muitos estão parados ainda, passando necessidade. E não é somente o Gerald Thomas, isso aqui é apenas um espelho da sociedade, um espelho do grupo artístico brasileiro. Vou falar do brasileiro, mas deve ser do mundo, lógico, mas vou falar do Brasil. O que a gente sofre, o artista sofre, e é tão penosa a vida, já é árdua dia a dia para conseguir um espaço, conseguir se destacar, conseguir mostrar o seu trabalho, levar o seu trabalho adiante. E com essa pandemia e com a falta de apoio total governamental também, e de instituições que poderia ajudar e facilitar um pouco em termos de normas e leis, de incentivo a espaços e que estão realmente jogados às traças. Então é uma pena. Tá aqui uma nota sobre esse artista fenomenal e que infelizmente está passando por esses momentos complicados. Gente, já me alonguei muito, vocês sabem que isso aqui é um jornal expresso, então vou só finalizar com uma informação importante. As pessoas me pediram para comentar sobre isso e eu vou comentar para terminar um pouquinho em alto astral sobre o Rock in Rio 2022. Olha aí, para quem é fã do Rock in Rio, para quem já foi, seja no Rio de Janeiro, seja em Lisboa, seja onde for que o Rock in Rio for feito, esse festival de música gigantesco. Então 2 nomes estão confirmados já, além de outros, mas que os fãs podem vibrar, que é o Justin Bieber e a Demi Lovato. Então são 2 nomes aí que já estão confirmados para o Rock in Rio 2022, que acontecerá no dia 2 do dia 2 ao dia 11 de setembro de 2022. Então adiantando para vocês aqui que já estão confirmadíssimos, o contrato já está assinado, os artistas já confirmaram que estarão presentes no Rock in Rio 2022. E assim, além deles, outros nomes também já confirmaram, e são eles. E aí sim, rock, Iron Maiden, quem mais? Megadeth, Sepultura, olha só, Sepultura, e olha só que coisa bacana, a Orquestra Sinfônica Brasileira fará no Palco Mundo um inédito exclusivo show com Sepultura. Será o Sepultura em Concert. Então imagina o que é isso que está esperando para quem é fã de música, para quem é fã de shows de rock, e aí vai juntar a Orquestra Sinfônica junto com o rock. Imagina, isso deve ficar sensacional. Então aqui, finalizando com algumas informações sobre o Rock in Rio e alguns nomes que já estão confirmados, entre outros que estão sendo confirmados aí no decorrer dos próximos meses. É isso, pessoal, esse foi o nosso radar de opinião de hoje. Espero que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho, tem muitas informações importantes. Pesquisem sobre essas pessoas que eu falei, apoiem a arte nacional, apoiem o ser humano. Vamos ser pessoas um pouco melhores em um momento tão complicado que estamos vivendo. Eu sou Daniel Marques, isso aqui é o Radar de Opinião, e até a próxima semana. Um grande beijo no coração. Tchau!